baby do Peter Baby. Oh boy. Isso aqui dá pano pra manga. Então, ó, vamos fazer um combinado assim, ó. Presta atenção. Você vai ouvir esse vídeo até o final, pra não tirar a conclusão própria e entender a mensagem que eu quero passar. Mas, brincadeiras à parte, tá? Seguinte, tem tantos problemas em você ser uma pessoa que diz sim pra todo mundo, é feito de bobinho, é bonzinho demais, os outros aproveitam de você. Você mata teu potencial, você mata tua capacidade de conseguir as coisas que você quer na vida, porque o tempo todo você tá ocupado fazendo o que você não queria, porque não soube falar não. Então, veja bem que você não consegue ser protagonista da própria vida, porque o tempo todo está sendo peão no jogo de outra pessoa e figurante no sonho de outra pessoa, porque você se deixa como um bonequinho ser jogado para lá e para cá. Eu vou te falar coisas e ideias que eu acredito que podem te ajudar muito, mas antes de falar qualquer coisa, eu preciso prevenir você, para você não cair no erro que eu caí. Eu era alguém que por muitas vezes na minha vida eu acabei cedendo o que eu não gostaria de ceder, feita de boba, e me machucou demais as consequências disso. Mas me machucou tanto que eu acabei quase que me tornando, não quase, foi pior ainda, um gato escaldado. E daí eu comecei a achar que você ser alguém forte, você se impor, era quase que sinônimo de ser um babaca. Tô abrindo pra você meu coração, por isso que eu falei que eu preciso veja esse vídeo até o final antes de tirar conclusões próprias. Mas é a grande verdade. Eu fui muito machucado por algumas coisas que aconteceram na minha vida e eu senti que eu precisava criar uma casca muito dura pra não ser machucada de novo. E não ser feita de idiota de novo, não ser feita de besta de novo, papel de trouxa, enfim. Só que essa casca acabou crescendo tanto, que ela me esmagou. E eu comecei a achar que todo mundo ao meu redor estava lá para me machucar e comecei a ser extremamente reativa de uma maneira desnecessária. Então veja bem, eu começo esse vídeo falando isso porque se você tá nessa situação que eu já estive, o caminho para solucionar esse problema não é virar um gato escaldado, não é virar uma pessoa que, sabe, o tempo todo tá arisca, o tempo todo tá com 5 pedras na mão. Não é esse o caminho. E você não precisa ser alguém ruim pra se defender de quem é ruim. Eu já fui, não vale a pena, tá? Você acaba mais machucado do que sendo bobo. Porque ainda quando você é meio bobinho, você ainda é feliz. Mas quando você vira essa pessoa muito que o tempo todo tá se defendendo com unhas e dentes e parece que tá sendo ameaçado a todo momento da vida, você é infeliz e você não consegue, de fato, se defender dessas pessoas ou se defender dessas situações que a vida te coloca, sabe? Aonde eu quero chegar é que mais importante do que ser um baita guerreiro numa batalha, o tempo todo tá ferido, é você evitar as batalhas, tá? Não é tão virtuoso assim quanto colocaram já na nossa cabeça ser alguém que o dia todo tá sangrando pra ser forte. Tenha sabedoria para você desenvolver a tua força, mas sem precisar estar sangrando nos outros. Tá, feito o adendo aqui. Meu nome é Luana Carolina, seja muito bem-vindo. Se você gosta de conteúdos de desenvolvimento profissional e pessoal, está no lugar certo. Se você é alguém que o tempo todo você aceita o que os outros te propõem, a tua vida ela acaba virando uma quimera do desejo de outras pessoas. Então, como eu já falei logo no início do vídeo, você nunca consegue ter uma identidade, ter uma ideia clara da tua identidade. Você vive a opinião dos outros, você vive as decisões de outras pessoas. Então, se você não for alguém que sabe impor limites para o que os outros ficam vomitando na tua cara o tempo todo, pode ser que em algum momento da tua vida você enfrente uma crise de identidade. Tipo, cara, quem sou eu? O tempo todo eu estive vivendo a expectativa dos outros. E nisso eu me perdi. E pode ser que aconteça com você. Então, os primeiros passos, eu diria, que até são passos que eu tomei na minha vida e que eu ainda tomo diariamente, é definir os teus valores. E definir o que você pensa sobre as coisas. E não só ficar esperando a opinião de alguém que você admira para você replicar essa opinião. É claro que precisamos ter referências, é claro que a gente vai ter mentores em nossas vidas que vão nos influenciar. Só que assim, você precisa começar a pensar por si. Então, até esse vídeo, por exemplo, você precisa ter uma opinião sobre o que eu estou falando. Você não pode só aceitar como uma verdade. Eu te convido a todos os meus vídeos. Não só engula aquilo, mas reflita sobre, veja se você não tem algum contraponto.
Olhe para as tuas próprias experiências de vida e veja como elas podem te trazer aprendizados incríveis. Então, assim, a partir do momento que você define os teus valores, que você começa esse processo, porque é um processo, tá? Não é do dia para noite, você vai pegar um caderninho, quais são os meus valores, quais são os meus princípios. Você vai vivendo e você vai tirando conclusões. Há um problema de você viver num relativismo onde tudo se pode, porque você se perde. Quando eu julgo, quando eu tenho uma opinião sobre algo, aquilo me ajuda a eu encontrar um caminho e não ficar à mercê da vida aleatoriamente. Então, assim, pensa um amigo teu. Você pode não concordar da maneira que ele leva o relacionamento dele. Só que você não precisa externalizar, entende? A pessoa fica meio sacuda quando ela começa a ficar tentando convencer o outro. Não, guarda pra si. Só que observe o relacionamento desse seu amigo e pense, putz, o que eu acho disso? Será que eu concordo? Por que eu concordo? Por que eu discordo? E a partir disso, você vai criando mapas de significados, mapas de valores, de crenças que vão ajudar você a tomar decisões, a tomar os caminhos certos e principalmente a recusar os caminhos errados. Quando alguém te fazer uma proposta, quando alguém vir para você, dar uma opinião, enfim, você tem que saber muito bem quem você é. Para ter a coragem de dizer não. Não é só tipo, vai lá, se impõe, fala não. Você tem que ter a confiança do porquê você está falando não. E quanto mais clareza você tem da tua própria identidade, dos teus próprios valores, princípios, e você já refletiu sobre eles, você tem mais segurança de discordar com alguém ou de falar, não, muito obrigada. Eu entendo o que você falou, mas prefiro seguir do meu jeito. Ou até, como a maioria das situações pedem, você só escuta aquilo, fala, legal, e segue a tua vida, sem deixar aquilo abalar você. Porque você vai ver, quando a gente entra na vida adulta, temos que tomar decisões. E naturalmente os nossos pais têm as opiniões deles, nossos irmãos, parentes, chefes, sei lá, tanto faz, as pessoas que estão ao redor da tua vida. E que até então, antes de você se tornar adulto, ditavam o que você tinha que fazer, né? Não sei se o chefe entra aqui, mas enfim, foi só um exemplo que eu pensei. Só que quando você se torna adulto, é você quem vai arcar com as consequências. Quando se é uma criança, beleza. Assim, as cagadas que o meu filho faz, sou eu que arco com as consequências. Então faz sentido eu dar os meus pitacos ali. Só que agora, quando você é um adulto e você tem a sua própria vida, é você quem vai arcar com as responsabilidades das decisões que você tomou. Respira e tenha coragem de decidir quem você é para ter o poder de falar não ou simplesmente ignorar a opinião de outras pessoas e o pitaco de outras pessoas. Isso é muito, muito importante. O segundo grande conselho que eu tenho para você é treine impor limites. Isso no começo vai ser muito chato. Só que eu não sei se você já percebeu. As pessoas que impõem limites, elas meio que já deixam claro o que você pode ou o que você não pode fazer ou dar pitaco na vida delas. Não é fácil se tornar uma pessoa que impõe limites, principalmente se no teu histórico de vida você sempre deixou todo mundo fazer o que bem entendesse ou falar o que bem entendesse. Então essas pessoas, veja bem, elas estão acostumadas com esse modus operandi, sabe, de lidar com você. Então sempre foi de um jeito, e esse jeito era um jeito onde elas poderiam o tempo todo estar falando o que acham. E sempre quando nós mudamos algo que sempre foi igual, as pessoas sentem essa aversão à mudança, né? Então, quando você for começar a implementar essa ideia de impor limite para as pessoas, literalmente, você falar, eu não gostaria que você fizesse esse comentário, ou eu não me sinto confortável com esse comentário, você vai ver que as pessoas vão reagir frente àquilo no início. Porque depois, quando todo mundo começa a perceber que você é alguém que não se pode falar qualquer coisa, que não dá essa liberdade para os outros, eles já vão estar acostumados e eles já vão se ponderar. Uma vez, quando eu estava ainda na faculdade, eu recebi um comentário. Um colega de classe fez um comentário para mim, basicamente falando, tipo, você sabe... Foi uma piadinha sobre o meu trabalho com a internet bem ruim e bem pejorativa. Eu nem vou replicar ela aqui, mas basicamente ele falou algo que me constrangeu muito. E tava todo mundo na sala de aula, no intervalo, assim, o pessoal não saía muito. Eu olhei para ele, muito séria, e falei bem assim, eu achei esse teu comentário muito ruim.
foi feio o que você falou, eu não gostaria que você repetisse. E voltei a fazer as minhas coisas. Você veja bem, eu não super reagi, eu não bati de frente, tipo, voltei. Eu não tive essa hiperreação. E é importante para você impor limites, você não ser aquela pessoa que é escandalosa, porque isso tira o teu respeito. Sabe quando falam, tipo, putz, você perdeu o argumento? Você perdeu a razão? Pois bem, o teu jeito de impor limites, sim, ele tira essa tentativa de impor limite. Até parece engraçado, mas quanto mais invasivo você é e quanto mais reativo, mais histérico nesse pedido do limite, menos as pessoas vão respeitar esse teu pedido, né? É até paradoxo. É até paradoxo isso. Pronto, falei certo agora, eu acho. Enfim. Mas assim, a melhor forma que eu encontrei foi tendo respeito. Porque a pessoa vê que você não tá só reagindo ao comentário. Então assim, na hora de impor o limite, por exemplo, você tem uma tia que chega e fala: nossa, você engordou, faz algum comentário sobre o teu relacionamento. Você vai olhar e vai falar: olha, seguinte, eu não me senti bem com isso que você falou e eu não gostaria que você repetisse. Aí talvez a pessoa olhe pra você e fale: eu tava só brincando. Tipo, nossa, não precisa levar pro lado pessoal. Ou qualquer uma dessas respostas que essas pessoas sempre dão. Você vai olhar e vai falar: não, tudo bem, eu compreendo, mas eu já quero deixar claro, porque não é a primeira vez que você faz isso, sabe? É sempre bom ter cartas na manga, principalmente se é uma pessoa que frequentemente faz esses comentários com você. Então é que não é a primeira vez que você faz. E as outras vezes eu até levei na boa, não quis comentar nada, mas é que tá ficando de fato já bem chato. Isso é um tapa de luva na pessoa, é um tapa de luva, mas tente treinar em pôr limites desse jeito. É treino, gente. É engraçado porque as pessoas quando estão conversando comigo, às vezes eu chamo algum amigo meu pra vir aqui em casa ou sair jantar. É engraçado que as pessoas respondem assim: Lu, então vamos no almoço, que eu sei que você gosta de dormir cedo, né? E, enfim, não quero atrapalhar você. Veja bem, a pessoa, ela vê a forma que eu vivo a vida e a minha maneira de viver a vida, o meu exemplo, a minha execução, a minha ação, ela já diz coisas para as pessoas. Então, a maneira que você vive a sua vida, que você age e que você se porta, isso já são muitos sinais. E é uma mensagem sem você precisar falar e ficar externalizando. Então aqui eu já levanto essa terceira sugestão que eu trago para você. Haja de uma maneira que já deixa entender para as pessoas o que você espera e o que você não espera. Dificilmente alguém vai chegar para mim e vai falar: Luana, e aí, quer um baseado? Eu sei que você não estava esperando ouvir isso agora, mas assim, por que as pessoas não vão chegar e falar isso pra mim? Porque, olha as coisas que eu falo, a vida que eu levo, enfim, os princípios que eu defendo na minha criação de conteúdo. Então a pessoa meio que ela sente que já não faz sentido fazer aquilo comigo. Porque ela já sabe que vai ser um não, ela já sabe que eu vou estranhar aquilo. Então a tua maneira de viver o mundo e a tua maneira de agir, ela vai deixar um recado de como você deve ser tratado. Luana, eu não acho justo. Eu acho que todo mundo deveria tratar os outros bem, independente. Pois eu também. Mas não é assim que as coisas funcionam. E aqui eu levanto a pergunta, né? Você quer estar certo ou você quer fazer dar certo? Porque, por mim, beleza. Na minha vida eu sigo assim, né? Eu trato todo mundo igual e eu mantenho esse respeito, só que as outras pessoas, é difícil a gente querer esperar que os outros sigam esse padrão. Não. Então, assim, como é do meu interesse que os outros me tratem bem, eu vou agir de uma maneira que já vai deixar o recado dado das coisas que eu aceito, das coisas que eu não aceito. Por exemplo, do meu próprio relacionamento. Nossa, assim, Luana, alguém chega a falar alguma coisa? Não, porque eu não dou abertura. É importante isso também, você não dar abertura. Sempre quando você fala sobre algo, você está dando abertura para as pessoas darem opinião. Então, se você tem algum assunto na tua vida que é muito delicado, não fale sobre esse assunto com pessoas que você não quer que elas deem pitaco. Quando você dá pano para manga, as pessoas vão falar sobre. Criar conteúdo na internet me ensinou isso. Se eu não quero que as pessoas falem sobre algo, eu não canto a bola sobre esse algo. Eu vejo colegas meus de trabalho que chegam e falam: gente, seguinte, não quero ninguém comentando sobre tal coisa. É óbvio que as pessoas vão comentar sobre. Você levantou aquele assunto, você ergueu a curiosidade, sabe? É como se, acendesse uma luzinha. E quanto mais proibido é um assunto, mais as pessoas têm interesse de falar sobre. Então, se de fato você não quer comentário das pessoas sobre certos assuntos, não fale.
Eu tive uma amiga que chegou pra mim esses dias e ela falou bem assim, ai, que eu engordei, não sei o que. Ai, mas não sei se reparou e tal. Pra mim, eu nem tinha reparado. Nossa, nunca no planeta eu ia prestar atenção nisso. Só que ela falou sobre. E é um assunto que pra ela é delicado, então ela não precisaria nem ter falado sobre. Porque eu jamais, eu nem percebi. Jamais ia comentar. Eu não sou esse tipo de pessoa. Até porque aqui, né, outra regra. Se você não gosta de pitacos, não seja a pessoa que dê pitaco, sabe? Eu acho que isso aqui também é uma coisa muito, muito importante. E ainda falando sobre, e aqui vem outra sugestão minha, né? De ser feito de trouxa, ser feito de bobinho, etc, etc, etc. Eu acho muito importante a gente ter sempre claro uma coisa na nossa cabeça. As pessoas agem de acordo com seus próprios interesses, tá? Então, sempre quando alguém for muito bonzinho, muito legal, te prometer céus e mares, se questione. Pô, será que eu tenho algo de... O que essa pessoa quer de mim? Todo mundo quer algo do outro. Se eu tô com o Rafael é porque eu admiro muito ele e eu quero namorar alguém como ele. Eu quero conviver com... É bom pra mim conviver com alguém como ele. E eu amo ele, eu amo quem ele é. Só que, pô, eu quero o melhor pra mim, então eu quero ter essa pessoa do meu lado. Você compreende que esse interesse pelo outro não é necessariamente aquele interesse de interesseiro, de interesse ruim, de gold digger, de um rolê assim, sabe? É um interesse genuíno. Pô, eu quero estar do lado de pessoas que me fazem bem. Então eu vou me relacionar com pessoas que fazem bem pra mim. É assim, as pessoas agem de acordo com o interesse próprio. Fim, tá bom? Então sempre quando alguém começar a soltar um melzinho na tua orelha, se questione o que a pessoa ganha com isso. O que aquela pessoa realmente quer? Eu tenho algo na minha vida que os relacionamentos que eu alimento, que eu tô sempre zelando, eu tenho muito claro o porquê aquela pessoa se relaciona comigo. O que eu proporciono para aquela pessoa. E nas minhas empresas, quando eu vou fazer contratos, vou fazer parcerias, quando eu vou fechar negociações, eu sempre gosto de ter muito claro o que aquela pessoa está esperando de mim, o que ela realmente quer de mim. Mas eu acho que o problema começa a surgir quando você não tem claro quais são os reais, os interesses genuínos da outra pessoa. Então você tem uma ilusão, você acha que ela só é legal com você e ponto final. Meu amigo, não existe almoço de graça, não. Tenta compreender e a partir dessa compreensão você toma a decisão. Se aquela pessoa vai permanecer na sua vida ou se você vai falar tchau e benção. E falando de tchau, presta atenção no que eu vou falar agora. Na vida, eu sempre defendo que... E aqui tá outra sugestão minha, tá? Pra você conseguir se tornar alguém um pouco mais forte e não ser feito de bobo pelos outros. Tem pessoas que estão no mundo pra sugar, gente. Sei lá, o jeito que essas pessoas foram criadas, o que aconteceu na vida delas pra acabar sendo esse tipinho de ser humano. Mas... existem pessoas ruins. Existe pessoas ruins de verdade, assim. Eu vou falar pra vocês. Essas pessoas dificilmente vão mudar. É muito difícil a gente mudar nós mesmos, tá? Eu quero mudar. Já é difícil você se mudar, tá bom? E agora, você quer realmente achar que você é tão bom que você consegue mudar o outro? Cuidado. Cuidado. Não tô falando que as pessoas não podem mudar. Eu acredito que as pessoas podem mudar. Mas eu acredito mais ainda que é cada um que muda a si mesmo. Você pode exercer influência na vida da pessoa, com certeza pode. É por isso que eu crio conteúdo na internet, né? Porque se eu não acreditasse nisso, não faria sentido nenhum eu estar aqui falando com vocês. Mas assim, você achar que vai ser uma mãe curandeira de todos os problemas e aquele cara vai virar um cara bom, ou aquela amiga vai virar... Cuidado. É mais fácil aquela pessoa te afundar do que você tirar aquela pessoa do poço. Então se afaste. Se afaste. Nunca na tua vida superestime a tua capacidade de mudar alguém. E nunca subestime a capacidade de alguém de ser um pé na bunda, para não falar outra palavra aqui com você. Ai, Luana, mas eu acho que eu tenho que aprender a lidar. É mais fácil você se afastar. Vai gastar tua energia com outra coisa do que aprender a lidar com um problema que nem deveria existir para começar conversa. Sabe? Ai, como lidar com pessoas... Mandam para mim às vezes na caixinha. Luana, como lidar com nananã? Não lida. Pegue, sabe? Pé na mula. É assim que fala? Não sei se... Enfim, vai embora. Tchau, se afaste. Não tem que lidar, não. Tenha coragem de se afastar dessas pessoas enquanto ainda dá tempo. Porque depois que o estrago tiver feito,
Ai, daí fica chorando as pitangas. Não dá certo. Não dá certo. E assim, talvez o seu dia a dia seja um dia a dia que ainda você encontre muitos desses desafios, né? Ainda mais o que eu falei, essa questão de você se enxergar como alguém muito fraco, de você se enxergar como alguém que é feito de bobo pelos outros. É preciso mudar a identidade. Essa autoimagem, né? Melhor falar assim. Você não pode ser a primeira pessoa que se vê como alguém fraco. Pelo contrário, você tem que ser a primeira pessoa a enxergar a tua força. E, inclusive, tem um conceito que eu aplico na minha vida, que é o conceito de persona super trunfo. É uma ideia de quem eu quero ser. Lembra, eu comecei esse vídeo falando sobre você desenvolver princípios, você desenvolver seus valores. E pra quê? Pra eu alcançar uma versão de mim melhor ainda. Pra eu me tornar alguém melhor. E é um conceito que, inclusive, eu trato ele no protocolo que eu sigo, Rotina para Enriquecer. Lá é um lugar onde você vai encontrar o passo a passo por meio de 10 exercícios práticos, onde eu trabalho 10 conceitos fundamentais em cada um desses exercícios para você conseguir desenvolver uma rotina funcional que vai te ajudar a alcançar uma meta única. Ou seja, é literalmente um protocolo para você conseguir se tornar alguém melhor, ter um dia a dia mais organizado e atingir as suas metas. E um desses conceitos é justamente a persona super trunfo. Quem você quer se tornar? É muito importante você ter isso claro para guiar as suas ações do dia a dia. Caso você tenha interesse e queira participar da Rotina para Enriquecer, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Eu tenho certeza que você vai gostar demais. Caso esse vídeo tenha feito sentido pra você, não esqueça de dar like, se inscrever no canal e mandar pra algum amigo teu também, que às vezes você é um cara muito bom e você tem aquele amigo que é feito de bobo, então chegou a hora de você mandar esse vídeo pra esse amigo. Vou ficando por aqui, um beijo e até o próximo vídeo.